Amém. Vamos passar para a palavra aqui. Graças a Deus. Vamos orar aqui rapidinho. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, eu peço da Tua misericórdia e da Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós dependemos da Tua palavra, Pai, e é só com a Tua palavra que nós temos bom êxito, Pai, que as coisas acontecem. Nos dá sabedoria aqui, Senhor. Não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração aqui, Pai. Não venha faltar, não venha sobrar, mas que seja na medida certa, Pai, para cada um de nós, em nome de Jesus. E eu te peço, Deus, nos enche da Tua presença e nos guarda de todo ladrão da palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha só, vamos abrir aqui. Vou ligar o som aí, né? Porque sempre quando liga. Vamos abrir aqui em Salmos 103, versículo 13. Salmos. No versículo 13 diz assim. 13 e 14 eu vou ler. Como o pai se internece pelos filhos, assim semelhante o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Irmãos, eu vou falar sobre estrutura, sobre a nossa estrutura, já falamos aqui uma vez, mas Deus é fiel e a palavra é viva e eficaz, né? Então, Ele traz direção nova para nós em nome de Jesus. Ele conhece, porque Ele conhece a nossa estrutura. Sabe? Lembra-se de que somos pó. Ele conhece nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Irmão, o que nós precisamos entender? Quem conhece a sua estrutura é Deus. Eu não conheço a minha estrutura por completo. Você não conhece a sua estrutura por completo. Por quê? Porque surgem situações na qual nós nos comportamos de maneira contrária àquilo que a palavra diz. Não surge situação assim? A palavra manda a gente fazer uma coisa, a gente vai e faz outra. Por quê? Porque a gente se comporta de maneira diferente da palavra. Porque a gente não conhece a nossa estrutura. Entra em situação, por quê? Porque eu não conheço a estrutura, eu não conheço a minha estrutura. Mas quando eu vou trazendo Jesus para a nossa vida, quando nós vamos trazendo Jesus para a nossa vida, nós vamos entendendo o que é a nossa estrutura. E eu só vou conseguir entender através da palavra. Eu já vou ilustrar já, mas vamos primeiro em João. Então ele conhece a nossa... rapidinho, Pedro, peraí. Porquanto ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Então, Deus conhece a nossa estrutura e lembra que eu e você somos pó, irmãos. Quem conhece a sua estrutura é Deus. Então eu tenho que estar mais perto de Deus para que eu aprenda a minha própria estrutura. Você quer ver uma coisa? Vamos lá em João 1:1. Ó, eu vou ler do 1 até o 4 apenas. Ó, no versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Espera aí. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Irmão, a palavra é Deus. Então a palavra é Deus. E como é que eu entendo as coisas? Se a palavra é Deus, eu preciso de Deus para entender as coisas. Você precisa de Deus para entender as coisas, senão a gente não consegue. Não tem resultado, a conta não fecha.
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, irmão, a palavra é Deus. No versículo 2. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Irmão, se Deus é a palavra, e nada das coisas que aconteceram poderia acontecer sem Deus, o que eu preciso trazer para a minha vida? A palavra. Por quê? Ele conhece a nossa estrutura. Tá só um ensaio, tá? Já a gente vai chegar na parte mais interessante. Assim, toda a parte é interessante, mas é que mais Deus falou aqui comigo. Irmãos, o que eu preciso entender? Que Ele conhece a nossa estrutura. Então, Deus conhece a minha estrutura, lembra que eu sou pó. Aí eu preciso do quê? De chegar mais perto de Deus. Como que eu chego perto de Deus para conhecer a minha estrutura? Através da palavra. Se você não tiver uma palavra no dia do desafio, o inimigo quer engolir a nossa vida. Por quê? Porque acontecem situações, mas aí você fala, não, a palavra diz que o Senhor, eu clamei ao Senhor na angústia e Ele se inclinou para mim e atendeu o meu clamor. Aí você sabe que um Deus todo-poderoso, maior do que todas as coisas, se inclina, tem amor e misericórdia, e mesmo com toda a grandeza e poder, força, domínio, se inclina para nós e nos atende. Ah, surge outra situação, Ele fala assim, não, perto está o Senhor daqueles que invocam. Então eu sei que Ele está perto de mim, e na hora que eu invocar Ele, eu preciso da palavra. Nós estamos diariamente sofrendo ataque e situação contrária. Se nós não temos a palavra, nós ficamos perdidos. Já bateu às vezes uma mudança de comportamento em nós? Fala, meu Deus, por que eu estou zangado? Eu não tenho nem motivo para estar zangado. Eu não tenho nem motivo para estar assim, Deus. Aí a gente para. Deus, nossa Deus, como eu estou murmurando, Senhor. Por que eu estou tão murmurador assim? A gente vai entrando na situação, vai entrando nas condições, precisa da palavra, senão não tem êxito. Ó, vamos lá, pula lá para o Salmos, por favor. Salmos, ó, palavra, hein? Palavra, ó. Então, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Na angústia clamou o Senhor. Aí Deus falou assim, não, vai procurar o que fazer. Não, livrou da sua angústia, ó, livrou das aflições. Então, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas aflições. Quando nós clamamos, Deus vai trazer livramento das nossas aflições. Agora, o que precisa se completar para nós? O versículo 20. Enviou sua palavra para curá-los, enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Irmão, o que nós precisamos entender? Então clamaram ao Senhor na angústia. O que Ele fez comigo e com você? Sarou das nossas aflições, enviou a palavra para livrar da destruição. O que você precisa entender? Não fica perdido. Eu não posso ficar perdido. Surgem situações na nossa vida, irmão, e parece que é uma coisa assim. E, às vezes a gente pensa que já é adulto na fé, mas não é. O Pedro estava andando do lado de Jesus. Aí a gente fala, não, acho que eu já tô. Você fica assim, né? Ó. Não, chega no dia dos desafios, a gente fica meio assim. E agora? O que eu faço? O que eu faço? Buscar a palavra. Aí Deus envia a palavra para nos salvar da nossa extinção, para nos livrar da morte. O 21. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, pelas maravilhas que realiza em favor de todo ser humano. Deus quer realizar
favor na nossa vida, as maravilhas dele. Então eu preciso contar com a palavra. Todo dia eu preciso ter um versículo que eu fui lá e procurei, meditei. Aí daqui a pouco a gente ouve a palavra de alguém, alguém ministra e vamos assim nos fortalecendo. Mas nós precisamos da palavra, não dá para ficar sem palavra. Mais uma. 2 Timóteo, já vamos entrar aqui, tá? Na outra parte, na ilustração. 2 Timóteo 3, versículo 15. Acho que eu anotei aí, né? Não sei se eu anotei. Não? Eu pulei ele. Ó. No 3,15. Porque desde a infância sabe as sagradas letras. Sagrada letra que tem poder de fazer-te sábio. Irmão, é só a palavra que vai me fazer sábio. É só a palavra que vai te fazer sábio. Eu não conheço a minha estrutura. Através da palavra nós vamos conhecer. Mas eu preciso aqui, ó. O que ele falou? Ó, 2 Timóteo. Aí ele fala assim, ó. Porque desde a infância sabe as sagradas escrituras, que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Irmão, é só a palavra que vai me fazer sábio. Eu não consigo, desde a infância. Versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar de maneira certa, a maneira certa de viver. Então eu preciso da palavra. O que ela vai fazer comigo? Repreender o mal. Tem lá o mal? Aí eu vou combater o mal com a palavra, em nome de Jesus. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Para corrigir os erros. Estou lá num caminho torto. Aí vem a palavra. E para ensinar a maneira certa de viver, irmão. Às vezes nós precisamos entender que existe uma maneira certa de viver. E Deus tem essa maneira para a nossa vida. Mais um aqui, para a gente pular aqui. O 15:3. Ó. João 15:3. Perdão, desculpa. João, isso. Vós estáis limpo. Pelo quê? Pela palavra que eu vos tenho transmitido. Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como? Se Jesus é a palavra, se eu tiver com a palavra, eu estou com Jesus. Jesus está comigo. E eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado, conectado, junto à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmo, se não permanecerdes unido a mim. Irmão, o que ele vai falar para mim e para você? Eu preciso estar conectado. O que vai me limpar é a palavra. Tem coisa, e quando fala limpar, às vezes nós estamos com os nossos olhos sem enxergar. Aí vem a palavra, ó, lâmpada para o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó, vou saber onde pisar, luz para o meu caminho, vou enxergar onde eu estou indo, vou saber onde eu piso e consigo enxergar o meu caminho. Aí ele fala assim, ó, permanecer em mim. Como que Jesus vai permanecer em mim? Como que Jesus vai permanecer em você? Só através da palavra. Por quê? Porque a palavra é Deus, Deus é a palavra. E eu vou ter força e entendimento aonde eu estou, qual é a minha estrutura. Agora, vamos passar para a ilustração. Vamos falar do Pedro. Mateus, olha só, estrutura, palavra, conectado com Deus, Jesus é a palavra. Eu clamo na angústia, Ele me livra, mas envia a palavra para me guardar da destruição. Olha só. Antes de ler o Pedro, deixa aberto aí,
Abre 2 Coríntios 3,18 para mim, por favor. Uma citação aqui. Só aqui, ó. Vamos aqui na tela, ó. Deixa aí no Mateus. Ó. Mas todos nós, então Deus conhece a minha estrutura, sabe que eu sou pó, certo? Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados. Então, você e eu, nós somos transformados conforme a imagem do Senhor. Presta atenção. Conforme sua imagem estamos sendo transformados. Com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Irmão, o que ele falou? Que ele conhece a nossa estrutura. Aí no meio disso tudo, ele falou, ó, fica em mim, pega a palavra, você precisa da palavra, eu sou a palavra, se conecta comigo. Aí ele vem e fala, ó, nós somos transformados de glória em glória, de glória crescente. Agora, olha essa situação aqui. Põe lá no Pedro. Ó, Mateus 26, 33. Ó, Jesus falou um monte de coisa. Respondeu-lhe Pedro. Ainda que Jesus explica para eles que ele tá nessa parte aqui, ele está na hora da oração lá. Ele vai estar no Getsemane lá, e ele está orando. E aí é um desafio, né, até para Jesus ali, aquela condição toda. Aí ele conta para os discípulos o que vai acontecer com ele. Essa versão do Mateus vai falar assim, ó. Respondeu-lhe Pedro, ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. O 34. Replicou-lhe Jesus, com toda certeza, asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Volta lá o 33. Irmão, respondeu Pedro, ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Irmão, o que já aconteceu com o Pedro? Já aconteceu tanta coisa com o Pedro até chegar nessa parte. O Jesus chamou o Pedro de diabo, ele andou sobre as águas, né? O Pedro viveu o socorro de Deus ali. Para essa parte aqui, o Pedro não estava, a transformação de glória em glória ia acontecer. Nós precisamos entender o que na nossa vida? Deus conhece a sua estrutura, não faz nada por emoção, não. Eu faço por emoção porque eu não li a palavra, por isso que eu tomei uma decisão por emoção. Ó, respondeu-lhe Pedro, ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Emoção por estar ali com Jesus, por ter visto tanta coisa acontecer. Irmão, sabe o que eu preciso entender? Que se eu viver emocionado por emoção, eu vou falar o que não é para falar na hora que tem que ficar quieto, e na hora que tem que falar eu fico quieto, perco tempo. Ó, agora é a hora de falar, então agora você vai falar. Não, agora é a hora de ficar quieto, fica quieto, não fala, não vai agir por emoção. O que aconteceu com o Pedro aqui? Olha como ele conhece a nossa estrutura. O próximo versículo, põe lá o 34. Replicou Jesus, com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Olha o que Jesus falou, Pedro, você vai me negar daqui a pouquinho. Ainda nesta noite. Daqui a pouquinho você vai aprontar, você não sabe a sua estrutura. Sai fora daí, em nome de Jesus. Continua aí, olha o que Pedro fala. Pedro é mais esperto que Jesus. Olha lá.
Então Pedro, né, às vezes o Pedro é eu, às vezes o Pedro é você, somos mais espertos que Jesus. Então Pedro lhe declarou, mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Meu irmão, põe lá no versículo 66. Versículo 66. Meu irmão, o que nós precisamos entender, olha só, eu estou sendo mais esperto que Jesus. Jesus falou assim, não Pedro, ainda essa noite você vai me negar. Não Senhor, se o Senhor for morrer, eu vou junto com o Senhor. Irmão, por que a gente toma decisão errada? Porque eu não estou conectado. Eu fiquei sem a palavra para tomar aquela decisão. Aí eu vou lá e falo que não é para falar. Toma a atitude que não é para tomar. Olha só. Que vos parece? Responderam eles. Culpando e merecedor de morte é. Isso aqui, isso. Jesus já está preso. E Pedro está vendo o que está acontecendo de longe. Que vos parece? Responderam eles. Culpado e merecedor de morte. Os guardas lá que pegaram Jesus e os sacerdotes lá, os fariseus e toda, tá falando isso aqui para Jesus. E Pedro tá olhando ali a situação. Meu irmão, quando você chegar perto da situação, suas pernas tremem. Não vai não, em nome de Jesus. A gente vai porque não sabe. Chegou perto da situação, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí passa vergonha. Eu passo vergonha por quê? Não estou preparado para isso. Sabe o que acontece na nossa vida? Por que não aconteceu ainda? Por que não aconteceu o que eu quero, o que você quer? Porque se Ele nos dá, a gente se perde. Lá na frente, o que acontece com Pedro? A sombra dele cura. A sombra dele cura, ele é usado extraordinariamente. Mas o que acontece, irmão? Tem coisa que não chega na nossa vida porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Se Ele entregar na nossa mão, nós nos perdemos. Preciso ser transformado de glória em glória. Aí vai lá, ó. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e esmurraram, enquanto outros lhe desferiam tapas, vociferando. Irmão, em nome de Jesus. O Pedro estava olhando Jesus apanhando. Falou, o quê? Eu vou entrar nisso aí? Não foi. Jesus falou para ele. Então o que eu preciso trazer para a minha vida? A palavra, porque senão eu vou tomar decisão. Quem é a palavra? É Jesus. Quem é a palavra? É Deus, é o verbo. O verbo era Deus e a palavra estava com Deus. Irmão, traz a palavra, porque eu não consigo saber a minha estrutura. Quantas vezes nós tomamos decisão. Puxa vida, para que eu fui falar isso? Para que eu fui entrar nessa situação? Muitas vezes eu vivia algumas situações e a gente vive. Por quê? Porque você não sabe falar não. Aí você assume compromisso com 10 pessoas ao mesmo tempo. Aí entra em fria. Porque você vai desagradar um ou outro. Não, fulano, é o seguinte. Eu não posso ir aí tal dia. Eu posso ir tal dia. Tudo bem pra você? Tudo bem, pronto, combinou direitinho. Não tem problema. Aí tal dia você vai lá, honra a palavra que é de Deus. A gente honrar a palavra, não pode, mas não entra em situação. O que ele falou assim, ó? Aí presta atenção. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e esmurravam, enquanto outros lhe desferiam tapas. Profetiza-nos, pois, ó Cristo, que quem é que te profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Vai. Pedro encontrava-se assentado, na onde? Do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada aproximou-se dele e afirmou, tu também estava com Jesus o Galileu.
Vai lá, seguindo agora, tá? Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que falas, irmão. E ele nem lembrou, ele não lembrou. Ele não lembrou, lá vai ele de novo. Lá vai de novo, ó, de novo. Vai. Ó. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada. Irmão, não tem jeito. A gente vai ser reconhecido aonde for. Segura aí em nome de Jesus, senão eu me perco. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual denunciou a todos que ali se achava, exclamando: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Irmão, a outra mulher reconheceu ele. Não tem jeito. Não entra nesse negócio. Porque chegando lá, irmão, chegando lá, o que vai acontecer aqui? É só Deus. Às vezes a gente pega a palavra e não sabe como é que fala. Mas vai chegar em situação para quê? Olha lá. E este homem estava com Jesus o Nazareno. Vai lá. Mas Pedro, sob juramento, negou uma vez mais, afirmando: não conheço tal indivíduo. Já pensou? Está dia e noite andando com Jesus. Ele conhece a sua estrutura, ele conhece a minha estrutura. Eu só vou conhecer a minha estrutura com a palavra, que é Deus conectado. Aí eu vou conseguir produzir as coisas e gerar fruto. Não tem como. Aí eu acho que já me conheço. Não. Chega lá, o negócio aperta. Jesus apanhando, sendo cuspido. O quê? Ele falou: e agora? Vai me prender também. Vai me prender também. E eu vou apanhar aqui e vou ser preso. Irmão, o que nós precisamos entender com essa questão aqui? Tem situação que nós entramos porque nós não conhecemos a nossa estrutura. E por isso que a gente entra no negócio. Aí depois fica aqui, ó, mentindo. Por quê? Por que está mentindo? Porque está com medo, está morrendo de medo. Mas Pedro, sob juramento, negou uma vez mais, afirmando: não conheço tal indivíduo. Já pensou? Andou com Jesus, andou no mar, Jesus socorreu ele, estava ali orando com Jesus agora há pouco e negou, meu. Como é que ficou? Olha como é que ficou ele. Vai lá. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor essa é a terceira vez, aproximaram-se de Pedro e o acusaram com toda certeza: és igualmente um deles. Não tem, filho, a essência está em nós, então não dá para eu ir nesse lugar. Sai daí em nome de Jesus. A essência, com toda a certeza, és igualmente um deles, porquanto teu modo de falar o denuncia. Qual é o modo de falar? Ele estava negando de uma tal maneira que não dava para ele negar. Com toda a certeza, és igualmente um deles. Irmão, sai daí em nome de Jesus. O que nós precisamos entender? Tem lugar que eu não vou, porque ele conhece a minha estrutura. Veja bem, nós temos qualidades, não temos? E temos defeitos e debilidades também. Se eu tenho um defeito nesta área, eu vou vigiar nessa área. Vou sair fora dessa situação. O que o irmão José fez? O que o irmão José fez? Saiu correndo. Falou: o quê? Eu vou ficar aqui? Não vou. Saiu correndo, conheci a estrutura dele. Eu preciso conhecer a minha estrutura. Por quê? Porque senão eu vou ficar mentindo, vou ficar inventando história, maluquice. Não, fulano, sabe o que é? Irmão, você já lidou com situação que você combina uma coisa com uma pessoa? Geralmente uma pessoa que não serve a Deus, né? Aí a pessoa fala pra você assim: não, fulano, é que aconteceu tal coisa. Irmão, você olha na cara da pessoa, você sabe que ela tá mentindo. O que eu preciso entender? Tem situação que a minha estrutura não tá preparada.
eu vou chamar quem? Minha estrutura não está preparada? Eu chamo quem está com a estrutura preparada. Vai, melhor vamos lá comigo? Vamos lá? Porque eu não estou preparado para lidar com isso. Eu já reconheci em mim mesmo que eu não sei lidar com essa situação. Deus vai nos dar graça, vou ser transformado de glória em glória, conectado na palavra, eu vou conseguir produzir fruto, conectado em Cristo, que é a palavra, que é a videira, sim. Eu vou clamar, Ele vai me socorrer, claro, Ele é Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Mas o que eu quero trazer? Conhece a sua estrutura. Quantas vezes a gente toma decisão por causa da nossa estrutura, não conhecia, aí chega lá, meu Deus do céu, e agora, Senhor? Irmão, olha o 74. Então, ele começou a jurar e a pedir. Olha o que o cara fez. Irmão, parece que está lá do outro lado, não parece? Não parece que está longe? Parece sim ou não? Parece que está longe essa história? Sim ou não? Pode responder. Parece que está longe? Parece que está na onde? Hã? No céu? Então tá longe. Parece que tá longe? Tá nada, não tá longe não. Não tá longe não, tá pertinho de mim. Tá pertinho de você. Só que não é exatamente assim que a gente entra nas situações. É um negócio que não era para fechar, a gente vai lá e fecha. Teve uma ocasião profissional, que eu comecei a fazer negócio com uma pessoa, porque eu pedi para Deus. Falei, Deus, eu queria fazer negócio com essa pessoa. Filho, só transtorno. Não ficou me devendo não, pagou. Mas só transtorno. É verdade. Porque eu quis e pedi para Deus aquilo. Você não vai não. Não é para sua estrutura isso aí. É mais ou menos assim. Aí falou assim, não, fulano, é assim, assim, assado. Falei, Jesus, eu peguei com a minha mão, Senhor, isso aí, e coloquei na minha mochila. Senhor, me dá graça, Pai, nessa negociação, nessas coisas aí. Irmão, Ele conhece a sua estrutura. Vai fazer um negócio, não está sentindo paz? Primeira coisa, orar. Segunda coisa, palavra. Deus não falou nada, oração de novo e palavra. O que ele vai fazer comigo e com você? Então clamaram na angústia e Ele os salvou, não foi? Então eu tenho que crer que na hora que eu clamar, Deus vai me socorrer. Aí depois Ele vai enviar a palavra, socorre. Pedro, pode vir. Andou sobre as águas. Aí desconectou com Jesus lá, temeu o vento forte. O que Jesus fez? O que Pedro fez? Senhor, me socorre. Jesus imediatamente estendeu a mão e o salvou. Jesus vai estender a mão e vai nos salvar. Mas não está sentindo paz. Tá aquela coisa. Irmão, os embates da vida profissional, dos negócios, a gente sabe que tem embate. Mas tem coisa que não é para entrar. Ele conhece a nossa estrutura. Chega lá no meio do caminho, vai entrar um monte de coisa aiada. Ele não aguentou, ele começou a ver Jesus ali acontecendo aquilo tudo. Então o que nós precisamos entender? Não vai. Ele conhece a nossa estrutura. Aí falou, Pedro, vem. Aí Pedro foi pelas águas. Andou, afundou, Jesus socorreu de novo. Olha só, então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse caso não estivesse dizendo a verdade. Meu irmão do céu. Parece que Deus está lá, tá lá no outro lado. E eu estou aqui e ninguém está me vendo e nada está... Não, Deus está nos vendo. Exclamou, Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse caso não estivesse dizendo a verdade. E exclamou, não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou. O 75. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra. O que eu preciso fazer? Lembrar da palavra antes. Lembrou depois?
lembrou. O que vai acontecer? Consequência. Tem perdão de Deus? Claro que tem perdão de Deus. Jesus morreu para me salvar, mas tem consequência. Aqui, ó, lembrou da palavra de Jesus, que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Meu irmão, tem choro, é porque eu me esqueci da palavra. E a gente fala assim: Deus do céu, para que eu fui me esquecer da palavra? E quando a gente traz a palavra para toda a situação da nossa vida, a gente precisa entender que surgem situações que só a palavra vai entrar e vai discernir. Hebreus 4:12. A gente já vai finalizar aqui, tá? Por favor, Hebreus 4:12. Eu não marquei, ó. No 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, é capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é sensível para perceber os pensamentos e intenção do coração. Meu irmão, aonde que vai a palavra? Penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito. Irmão, a única coisa que eu conheço aqui é juntas e medula. A medula onde está lá, onde produz o sangue, divide, vai penetrar até lá no mais profundo. Se eu não trouxer a palavra, porque vai comprar? Pede a palavra. Vai negociar? Pede a palavra. Por quê? Senão a gente toma decisão. Aqui, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenção do coração. Atos 5. Irmão, o que vai acontecer comigo e com você? Quando eu trago a palavra, eu vou tomar uma decisão. Traz a palavra, porque ela vai discernir, vai saber a intenção do coração. É só com a palavra do coração, do meu e do seu coração. Não é palavra? Olha só. Ó como que é a palavra. Põe lá. Entretanto, Atos 5:1. Entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu a propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro. Irmão, se não sabe mexer com o dinheiro, para que vendeu a propriedade? Vai dar morte. Não sabe lidar com dinheiro. Tava lá a casa, quietinha, né? A casa era deles. O que está acontecendo aqui? Os apóstolos estão pregando e todo mundo está ajudando financeiramente. Aí o Ananias e Safira, mas, volta por favor, no 1. Entretanto, um certo homem chamado Ananias com sua esposa também vendeu a propriedade. Vendeu para quê? Para abençoar a obra. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento também sua esposa. Então juntou os dois. Ele levou a parte restante e depositou aos pés dos apóstolos. Irmão, olha só. Até para receber alguma coisa, a gente tem que saber se aquilo não tem maldição naquilo. Olha a palavra. Para receber. O Pedro recebeu uma oferta, matou o cara. Matou. O Ananias morreu, a Safira morreu também. 3 horas depois, morreu um e morreu o outro. Por quê? Até para receber uma oferta a gente tem que saber. Senão vai falar enriquecer Abraão. Não é? Abraão, não, fica com seu dinheiro aí. Não é? Fica com seu dinheiro aí. Não quero não. Se você falar que enriqueceu Abraão, irmão,
Até para receber alguma coisa, a gente precisa ter o discernimento da palavra. Deus vai dar a direção. Aí, pulando para o lado dos dois aqui, para que foi vender a casa? Não conhece a estrutura. Aí estava todo mundo ofertando. Eles pegavam e vendia tudo que tinha e colocava lá nos pés dos apóstolos para dar sequência na obra. Mas eles falaram assim, não, vamos ofertar, mas vai que essa obra dá errado aí, alguma coisa não vai bem, aí a gente fica com a nossa parte do dinheiro. Irmão, põe lá no 3. Ó, então indagou-lhe Pedro. Olha a diferença do Pedro agora. O Pedro recebeu uma oferta. Ó, indagou-lhe Pedro, Ananias, por que permitiste que Satanás encheu o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Irmão, o Pedro foi receber uma oferta. Às vezes a gente vai receber algo, é melhor não receber. Irmão, a gente que trabalha, você sabe que às vezes você faz um serviço e vem algum valor a mais ali, você fala, ixi, meu Deus do céu, isso aí vai sair caro. É melhor, não, deixa quieto, põe o que eu combinei aí com você e tá bom. Porque depois sai caro. Ó, pegou uma parte, por quê? Porque permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno. Irmão, o que eu preciso entender? Que o Satanás quer encher o nosso coração. Por quê? Deus conhece a nossa estrutura. E o diabo tenta conhecer a nossa estrutura. E por comportamentos e atitudes, ele vai lá, ó, e joga uma isca. Caiu, morreu. No 4. Mantendo contigo, ó, presta atenção. Se você não tiver, vê que coisa maluca. Deu a palavra e não cumpriu com a palavra. É isso que ele está falando. Mantendo contigo, porventura, não continuaria teu? Meu, a casa é sua. Você não está mentindo para mim, está mentindo para Deus, para o Espírito Santo. Se você ficasse lá com a sua casa, com o seu terreno, não era seu? Era. Então para que você vendeu falando que ia dar na obra? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? E vendido não era mais o dinheiro seu, porque você fez o propósito em teu poder. Como pudeste mentir que tais ideias dominassem tua vontade? Então, irmão, o que nós precisamos entender? O Satanás quer encher o coração. Aí, como pudeste mentir que tais ideias dominassem tua vontade? Irmão, o que eu vou entender? Eu só vou conseguir vencer as tais ideias se eu tiver com a palavra, porque a minha estrutura está ali, ó, sendo transformada de glória em glória. Deus está vindo na nossa vida. Como é que eu vou vencer tais ideias? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Irmão, em nome de Jesus, como que eu vou ter força para vencer tal ideia? Não tem ideia maluca que surge na nossa mente? Claro que tem. Só se nós estivermos em outro mundo, só se estiver em outra terra. Porque na minha surge um monte de ideia fora do comum, perversa. Perversa. O inimigo vem lá com cada ideia maluca. Mas aí você fala assim, não, eu vou sair daqui, vai dar briga aqui, meu. Oxe, deu briga, deu polícia, deu gritaria. Ó, tava conversando, tava em paz o negócio. Resolvendo umas questões, né? Umas questões lá. Falei, Jesus. Ixi, meu Deus do céu, levei vindo ele. Já vem vindo, ó. Tô vendo até o rabo, o chifre vindo ali. Oxe, veio de uma vez. Saí de perto. Falei, o quê? Não, sai de perto. Por quê? Como pudeste permitir? Como? Sem a palavra. Eu sem a palavra. Aí eu permiti que tais ideias dominassem a minha vontade. É a mesma coisa que Deus fala para o Caim. Não fala? Porque o seu pecado está à porta, tu tem como dominar sobre eles. Irmão,
Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então o grande temor tomou conta de todos que souberam do que havia acontecido. Já pensou? O Pedro, a estrutura dele, discerniu que ele não podia receber aquilo, não podia deixar aquilo daquele jeito, de como estava. Poderia ter um caminho diferente. Qual que é o caminho diferente? O Mateus 4,16. Só aqui na tela aqui. Ó o caminho diferente. Mateus 4,16. Ah, não marquei, né? Desculpa. Olha só. O povo que jazia em treva viu uma grande luz. Aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. 17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmão, o que eu preciso? Volta lá, filho, por favor. O povo que jazia em treva, muitas vezes nós estamos na luz, mas há áreas da nossa vida que está em treva. O que vai acontecer? Viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Traz a luz. Quem é a luz dos homens? A palavra é Deus. E eu passo a entender a minha estrutura. E eu só vou enxergar a minha estrutura através de Jesus. Aí eu não vou, para que eu vou mentir aqui? Pedro, você não conhece você, eu te conheço. Só assim nós vamos ter a vitória. Como? O povo que jazia em treva viu uma grande luz. Irmãos, nós precisamos da luz da palavra para enxergar em nós aonde tem treva, aonde tem situação contrária, aonde está escuro. Porque assim eu vou me conectar com Deus, vou conhecer a minha estrutura e saber aonde eu vou. Em nome de Jesus, amém? Coloca de pé em nome de Jesus.